Estranha companhia em quarentena. Como criar no isolamento? Ao mesmo que o desejo de criar em meio à quarentena e como se transfere para esse novo mundo. Ensaios e reflexões sobre esse novo cotidiano, sobre esse isolamento e como que ficaria a dança e a arte em meio a essa pandemia. Nesse ensaio, eu quero pensar um texto em especial que condiz muito com a nossa atualidade. Esse texto é O Teatro e a Peste, composto no livro O Teatro e Seu Duplo, escrito por Antonin Artaud. E Artaud inicia esse texto com a seguinte questão: será tarde demais para conjurar o flagelo? A ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem, a ordem desmorona. A partir da análise sobre a pandemia, Artaud traça um parêntese, a ligação trabalho de ator e a teatralidade. Estigma-se dessa relação a peste, ou melhor, o estado de pestífero. Artaud fala: o teatro, isto é, a gratuidade imediata que leva a atos inúteis e sem proveito para o momento presente. Tudo no aspecto físico do ator, assim como do pestífero, mostra que a vida reagiu ao paroxismo, no entanto, nada aconteceu. Põe a ação do teatro e da peste no plano de uma verdadeira epidemia. Nessa relação, Artaud define o seu objetivo central dessa exposição dos fatos. Enquanto as imagens da peste, Artaud diz, em relação com o poderoso estado de desorganização física, são como os derradeiros jorros de uma força espiritual que se esgota. Dadas suas intenções metafóricas ou não tão metafóricas assim em relação à peste, esse furor que o ator possui para si, em um ato expressivo, condiz com uma potência desestabilizadora, tal qual o vírus, que com sua presença imperceptível interpõe toda a estrutura biológica, desfalece sistemas e pela sua disseminação destrói uma sociedade. Artaud continua: prevendo que o contágio cessaria nos corpos, aproveitou alegremente a ocasião para introduzir um flagelo muito mais perigoso, pois atinge não os corpos, mas os costumes. Diante de uma imagem da peste, o teatro em sua realização, em suma, o teatro do ator em seu ofício, há nessa força motriz o furor. Este furor nos imposta pela sua potência. É a pulsão que desorganiza e expressa a ação do ator. É o gesto, que, ao que Artaud protege como gesto e ação no teatro, não é a sua narrativa realista. Novamente, é essa potência em um círculo fechado. É a pulsão. Artaud diz: uma vez lançado em seu furor, é preciso muito mais virtude ao ator para impedir-se de cometer um crime do que a coragem ao assassino para executar seu crime. E é aqui que, em sua gratuidade, a ação de um sentimento no teatro surge como algo infinitamente mais válido do que a ação de um sentimento realizado. Esse furor assumiu agora uma forma. Essa forma, a do ator, que se nega à medida que se libera, se funde na universalidade. Da potência como da força motriz ao gesto, nesta condição assume uma comunicação, o teatro. O que para Artaud, essa comunicação provoca igualmente como a peste, nada além de uma imensa liquidação. Mas o que é então essa comunicação? Ou melhor, trocando a pergunta, dada a relação entre peste e teatro, como Artaud sugere, o que faz o teatro uma liquidação comunicativa? Artaud responde: a peste toma imagens adormecidas, com a desordem latente, e as leva de repente aos gestos extremos. O teatro também toma gestos e os esgota. Assim como a peste, o teatro refaz o elo entre o que é e o que não é,
entre virtualidades do possível e o que existe na natureza materializada. Desse modo, Arthur separa algumas das formas comunicativas do teatro. O teatro reencontra a noção das figuras e dos símbolos tipos, que agem como se fossem pausas, sinais de suspensão, paradas cardíacas, acessos de humor, acessos inflamatórios de imagens em nossas cabeças bruscamente desesperadas. Ao final que, esses símbolos tipos expõem algo tão inerente como os conflitos em nós adormecidos. Como todas as suas forças, ele dá a essas forças nomes que saudamos como se fossem símbolos. E diante de nós, trava-se então uma batalha de símbolos. Ou seja, a comunicação que Arthur evoca é desse impulso desestruturante, toma forma e assume a comunicação. Desta que atua como uma leitura latente, como um pisoteamento semiótico, lançados uns contra os outros. Nesse pisoteamento impossível, pois só pode haver o teatro a partir desse momento. Ou seja, interpõe nessa leitura conflituosa pela forma do ator, desse gesto que torna símbolo como leitura. Denomina forças e pulsões que todos temos em comum. Entretanto, em cada um, anela graus de leitura, graus de emancipação e formalização dessas formas que, nesses gestos símbolos, impulsos de todos os tipos, forças que todos possuímos, é uma narrativa sensível, afetiva. É, então, a formação de símbolos afetivos. Nessa leitura há um vácuo. Afinal, entre a leitura de pulsão é subjetiva. O ator assume uma das formas possíveis e pelo olhar do outro gera o conflito. Essa leitura é para Arthur teatro. Pois só pode haver teatro a partir do momento em que realmente começa o impossível e em que a poesia que acontece em cena alimenta e aquece os símbolos realizados. É desse pisoteamento que nasce uma nova leitura. É desse pisoteamento que acaba acontecendo novas atualizações desse símbolo. É só através do conflito, desse pestífero comunicativo, desse furor antecipado que torna forma e de todos esses conflitos que geram entre a leitura que acontece o teatro. O teatro desmorona a ordem. E por isso, esses símbolos que são signos de forças maduras, mas até então subjugadas e sem uso na realidade, explodem. Sob o aspecto de imagens incríveis que dão direito de cidadania e de existência a atos hostis por natureza, à vida das sociedades. Diante desse pensamento reacionário, há uma interposição à ordem, aos costumes, à moral, pois estamos diante de algo anterior ao julgamento que sobrepõe valor. Há nessa comunicação algo superior à moral e que contrasta com a hipocrisia. Ela é reveladora de uma realidade crua, paradoxal. Há uma suspensão da ordem social. E dá a chance para compreender ainda mais sobre coisas que repudiamos. A troca do que estava escuro. A troca de força. Troca de poderes. Inserção da moral e valores que são, em sua maioria, criadas por uma ordem vigente. Como a peste, Arthur diz, o teatro é, portanto, uma formidável convocação de forças que reconduzem o espírito. Por exemplo, a origem de seus conflitos. Não é por ser contagioso, mas porque, como a peste, ela é a revelação, a afirmação e a exteriorização de um fundo de crueldade latente, do qual se localizam no indivíduo ou num povo todas as possibilidades perversas do espírito. O teatro, como a peste, é feita a imagem dessa carnificina, dessa essencial separação, desenreda conflitos, libera forças, desencadeia possibilidades. E se essas possibilidades, essas forças são negras, a culpa não é da peste ou do teatro, mas da vida. Então, retomamos um pouco
a pulsão que gera essa comunicação. O furor, essa potência desestabilizadora que possui imagens da peste, do flagelo, assim como nessas forças desestabilizadoras há um impulso, uma sobreposição da moral. Há nelas outros dilemas, o que também, assim como os símbolos pulsões que comunica, o furor tem em si todos os desagrados. Não é e não há apenas pureza, mas há escuridão. A peste é também um movimento da vida, ou uma reação dela. Mas Arthur nos questiona: o que não é reação de alguma ação anterior? Arthur diz: não consideramos que a vida tal como é e tal como fizeram para nós seja razão para exaltações. Parece que através da peste e coletivamente o gigantesco abscesso, tanto moral quanto social, é vazado. E assim como a peste, o teatro existe para vazar abscessos coletivamente. Pode ser que o veneno do teatro lançado no corpo social o desagregue, como disse Santo Agostinho, mas então ele o faz como uma peste, um flagelo vingador, uma epidemia salvadora, na qual épocas crédulas pretenderam ver o dedo de Deus e que nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza, em que todo gesto é compensado por outro gesto e toda ação por sua reação. O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve pela morte ou pela cura. Para que só assim, a partir desse furor, revele parte de nossa natureza. É pela morte ou pela cura que se compreende essa natureza crua, que revela e potencializa coisas da qual repudiamos. Arthur ainda diz que espera-se que essa revelação dessa natureza possa ser como possibilidade no teatro, assim como sua força epidêmica. E queremos nós que apenas no teatro e na dança se revele de maneira tão brusca e crua essa realidade. Mas também que não se esqueça que esse momento atual, essa pandemia, pode ser que também seja uma reação de nossas ações.